bom que você está ligado com a gente no Cabeça para Cima. E a gente quer abrir o programa de hoje convidando você a participar, sugerindo temas, isso mesmo. Se você tiver curiosidade ou precisar de informação sobre um determinado tema, mande um e-mail para a gente, faça contato com a gente e a gente traz o tema para debate. Especialistas para lhe esclarecer, para explicar. E hoje no programa nós estamos fazendo exatamente isso. Nós vamos debater ações humanitárias. Como é legal poder responder aquilo que o nosso telespectador pede. O que são ações comunitárias? Comunitárias não, humanitárias, que são também, têm um caráter comunitário com certeza muito forte. Mas enfim, ações humanitárias. O que são? Quem pode participar? Qual a importância delas existirem no mundo em que nós vivemos hoje? Você faria parte, você teria coragem de participar de uma ação humanitária? Nós vamos então ao nosso informativo e voltamos com o debate. A ajuda humanitária presta especial atenção às necessidades mais imediatas das pessoas em situações de emergência, como socorro, abrigos, água potável, alimentos e saneamento. Atualmente, a ajuda humanitária tornou-se uma tarefa cada vez mais necessária. As situações onde se precisa deste tipo de ajuda de emergência aumentaram em número e em complexidade. De acordo com o Overseas Development Institute, uma instituição de pesquisa sediada em Londres, o ano mais letal na história do humanismo foi 2008, onde 122 trabalhadores humanitários foram assassinados e 260 agredidos. Os países considerados menos seguros foram a Somália e o Afeganistão. Um dos exemplos de ajuda humanitária é o terremoto que aconteceu no Haiti, em janeiro de 2010, que deixou cerca de 220 mil mortos e milhares de feridos. O Brasil liderou a missão de paz da ONU no Haiti e destinou grandes recursos para o fortalecimento do Programa Nacional de Cantinas Escolares. Conosco hoje para debater esse importante tema temos Oscar Zuluaga, colombiano, que prazer recebê-lo, mas ele fala bem português, gerente nacional da Cruz Vermelha Brasileira e conselheiro da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Oscar, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado, muito contente de estar cá para falar de algo que é sempre importante para as pessoas, porque o tema humanitário às vezes é esquecido e há muita gente trabalhando. Escutando a introdução, eu queria dizer que o ano mais trágico para os trabalhadores humanitários não foi 2008. Só nos últimos 3 anos, 45 voluntários da Crescente Vermelho Sírio morreram em ações ajudando a muitas pessoas. Nos últimos 15 anos, perto de 400 voluntários, líderes, trabalhadores da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho têm sofrido. Por isso eu queria fazer um apelo, também temos que proteger e respeitar os trabalhadores humanitários, sejam voluntários ou sejam empregados, porque eles estão ali, eles estão aí para ajudar as pessoas. Com certeza. O senhor usou a expressão Crescente Vermelho, é o equivalente da Cruz Vermelha naquela área do Oriente Médio? Os países árabes principalmente, eles usam... Eles não usam cruz, o tem razão, a lua que é o Mas símbolo deles. Não tem nenhum significado religioso, é um assunto histórico. A Cruz Vermelha tem 150 anos e é a única instituição que é reconhecida pelos estados que têm assinado os convênios de Genebra como a organização humanitária. É interessante porque a Cruz Vermelha ou o Crescente Vermelho não é parte do Estado, é uma organização humanitária, não é uma ONG. Então é outra coisa que faz uma grande diferença. Precedeu a era das ONGs e desenvolve um grande trabalho. Nós já tivemos inúmeros programas aqui com representantes da Cruz Vermelha. É um prazer grande receber então o senhor, que é o presidente da Cruz Vermelha no Brasil. Também hoje temos Leandro Duarte Barros, que é teólogo, missionário e pastor da Igreja Batista Atitude Central aqui na Barra da Tijuca e que desenvolve junto com a sua igreja também trabalhos humanitários. Pastor Leandro, doravante, eu lhe peço licença de chamar pelo primeiro nome. Sem problema nenhum. Muito bem-vindo ao programa. É ótimo estar com vocês. Eu acho que dos participantes eu estou aqui mais para ouvir do que para falar. A nossa igreja trabalhou em algumas situações de ajuda humanitária, mas a gente atuou muito mais vendo alguma necessidade e agindo e não tomando a iniciativa de fazer algo especificamente para isso. Então,
Vocês dão suporte a quem está fazendo, portanto. Exatamente. Que também é algo muito importante e sobre o qual nós vamos falar no programa de hoje. Exatamente. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, beleza. Para completar nosso trio, é muito bom ter de volta a Andréa Fernandes, que é missionária da Igreja Assembleia de Deus e advogada especializada em relações internacionais, com ênfase no Oriente Médio. E ela é presidente do Instituto Ecoando a Voz dos Mártires. A Andréa tem conhecimento profundo, ela tem vindo em vários programas nessa área realmente daquilo que está se desenvolvendo já, não só agora, eu creio que até historicamente, mas também agora naquela parte do mundo, no Oriente Médio. Bem-vinda, Andréa, muito bom ter você aqui com a gente. É um prazer estar aqui para discutir esse assunto e o nosso objetivo, com certeza, é conscientizar a população brasileira, sobretudo os cristãos, sobre as necessidades humanitárias, inclusive dos nossos próprios irmãos e das minorias que estão padecendo no Oriente Médio e que a mídia global não tem se importado. Então, vai ser uma forma de nós colocarmos essa questão aqui para a igreja se articular e tomar posições para tentar ajudar essas minorias e os nossos irmãos. Com certeza. A gente tem que lembrar, claro, que tudo que a gente... Porque eu acho que essa questão do Oriente Médio, ela está tão de foco no momento que ela chama atenção. E quando vou dizer o que vou dizer, não desvalorizo não. Eu acho que ela merece esse foco todo, mas a questão humanitária, ela digamos assim, ela pode... Nós precisamos de ações humanitárias, eu acho, em centenas, milhares de lugares, no Brasil, por exemplo, nesse momento. É algo que pode ser desenvolvido. Claro que existem aqueles aspectos mais emergenciais, mas existem outras questões, digamos assim, em curso, que merecem, então, de alguma forma, onde cada um estiver, ele pode estar, digamos assim, atento e encontrar uma forma de ser útil ao seu próximo. Mas vamos lá, quando se fala sobre o aspecto mais clássico mesmo da ação humanitária, o que é, pronto, uma ação humanitária? Bom, uma ação humanitária tem que ver justamente com ajudar as pessoas simplesmente porque sofrem. Quando Henri Dunant criou há 150 anos a Cruz Vermelha no norte de Itália, ali morreram 40.000 pessoas num combate. E ele disse naquele momento, sono tutti fratelli, todos somos irmãos e irmãs. E então não há diferenças. Quando uma pessoa sofre, é simplesmente uma pessoa que sofre. Eu acho que é isso o componente humanitário. Independente da causa, uma catástrofe natural, uma guerra, alguma coisa que aconteceu, ou, digamos, uma seca, como a gente vê em tantos lugares do mundo, inclusive no Brasil, pasme, né? Bom, por exemplo, nós temos trabalhado muito com as pessoas que são dependentes de drogas. E o que é interessante, que já é uma crise humanitária. O antigo presidente da Cruz Vermelha Italiana, que é um dos grandes expertos nisto, ele dizia para mim, é horrível o sofrimento que causam as drogas, mas pior que isso é a discriminação, porque todo mundo aponta o dedo e discrimina essa pessoa, e mata mais a discriminação, o estigma, que a mesma droga. Então é muito interessante, quando discriminamos as pessoas que usam drogas, as pessoas pela sua orientação sexual ou de qualquer outra maneira, estamos promovendo o sofrimento. Eu acho que o humanitário é estar sempre disponível para ajudar os outros, mas não só no campo internacional. Eu acho que o trabalho que está falando, por exemplo, o Leandro, é o trabalho casa a casa, é o trabalho nas famílias, não esquecer que o nosso mundo começa no nosso alrededor. É verdade, eu concordo. Eu acho que o interessante é a gente lembrar que eu gosto demais do trabalho que vocês desenvolvem, para mim é essencial, o que a Cruz Vermelha faz é algo muito bonito, mas é algo que a igreja sempre fez, é algo que a igreja, até algumas profissões surgiram da igreja. Enfermagem é uma profissão que surgiu por causa da igreja. A igreja decidiu dar um apoio e as mulheres davam apoio e surgiu a profissão por causa da ação da igreja. Serviço social surgiu por causa da igreja. Então, o trabalho humanitário, de várias maneiras, a igreja influenciou e trabalhou para que isso acontecesse. Então, através de séculos já, né? De séculos. Eu quero deixar uma coisa clara, que fala-se crise humanitária,
mas a gente tem que perceber, é claro que eu vou focar naquilo que eu trabalho, naquilo que eu estudo, é lógico. Eu não vou entrar em questão de drogas. E até porque a própria ONU já reconheceu que a crise na Síria é a pior crise humanitária do século. A ONU que disse, não fui eu que falei. E o problema mais sério é que, apesar da igreja ter esse trabalho, eu reconheço, hoje, o grande problema que está ocorrendo, que infelizmente as pessoas não estão tendo conhecimento, é da dificuldade que os cristãos e as minorias no Oriente Médio estão tendo para ter acesso a socorro. E vou dar exemplos aqui. Existe um trabalho maravilhoso feito em Israel pela comunidade síria cristã ortodoxa, que é chefiado pelo padre Gabriel Nadaf, e que está trazendo muitas informações que a gente não tinha conhecimento. Não só ele, como a freira Ratuni Dogan, que tem um trabalho maravilhoso também em 35 países e está muito focada no Oriente Médio, na questão síria com yazidis e com cristãos. O que acontece? Que são minorias. Os cristãos, eles sofrem todo tipo de perseguição e não têm direito a fazer parte de abrigos da ONU. Por que não? Porque lá há uma maioria cristã, maioria muçulmana, que está perseguindo, que está ameaçando. Então eles têm que ficar apartados desses abrigos, desses campos de refugiados da ONU. E o que acontece? Não chega alimento, não chega remédio, não chega os materiais básicos, subsistenciais para eles, não está chegando lá. Para você ter uma noção, a Turquia, ela diz que tem campo de refugiado para cristão. E a própria Ratuni Dogan acabou de denunciar. E ela, inclusive, recebeu o prêmio na Alemanha. O trabalho dela é maravilhoso, de direitos humanos, em relação às violações de direitos humanos. Então ela diz que no campo onde era para ser de cristãos, só tem 2 cristãos, e são 3 mil muçulmanos. Ontem, a Portas Abertas, que todos conhecemos como uma instituição renomada, nós acreditamos no trabalho da Portas Abertas, denunciou o que está acontecendo com os cristãos na Alemanha. Na Alemanha, refugiados muçulmanos em abrigos alemães estão ameaçando, estão com atos de violência contra cristãos, não deixam eles participarem de nada na cozinha, estão expulsando os cristãos. E o que acontece? A Alemanha, o progressista, o que está fazendo? A maioria das autoridades alemãs não estão permitindo que os cristãos tenham abrigos em separado para serem cuidados. Então, o que está acontecendo, como eu tenho falado sempre e vou continuar falando, está havendo um genocídio, um holocausto com os cristãos no Oriente Médio e outras minorias, obviamente, como você cristãos, mencionou. yazidis, shabaks, vários, inclusive yazidis, o trabalho dessa freira, que é um trabalho assim excepcional, ela vai até locais onde tem jovens, crianças yazidis que são estupradas, leva para a Alemanha para fazer um trabalho psicológico lindo, maravilhoso. Então não são só os cristãos, mas eu estou falando que a igreja no Brasil deveria se conscientizar e começar a trabalhar com ação humanitária também, não só a missão. O que a gente percebe? Diferentes áreas de sofrimento e de desafio, não é verdade, causado por várias questões, circunstâncias. No caso específico agora, André compartilhou um desafio que minorias, porque pensa, o que é estar num campo de refugiados? Esses dias eu tenho imaginado, pensado muito nos sírios, orado muito, porque eu olho e vejo, o que é você não poder ficar no seu país? A gente não tem nem como mensurar isso. Eu não tenho como mensurar isso. É verdade, mas é realmente uma tragédia. Não, é uma tragédia. O senhor está entendendo? Eu posso dizer porque eu venho de uma... eu sou parte de uma família que o meu bisavô, ele era muçulmano, mas a minha bisavó era cristiana. Era cristã. Então, a minha mãe nasceu em Jerusalém. Então, mas para a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho, nós nisto não fazemos diferença. Nos acampamentos em Turquia, nos acampamentos no Líbano, em Jordânia, em Iraque, a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho estão trabalhando. Eu tenho muitos colegas, e para nós é claramente a questão política, a questão religiosa, qualquer coisa que seja discriminatória, isso não é válido para nós. Vocês lutam para que não prevaleça. Sofrimento. E a única diferença para nós é uma diferença muito importante. Quando são catástrofes naturais ou quando são conflitos como este, a prioridade quem deve ser? As crianças, as mulheres, as pessoas doentes e os idosos. Porque tradicionalmente esses grupos multiplicam por 3 ou por 10
os ataques e a vulnerabilidade deles. Os adultos, mal ou bem, têm saúde, têm capacidades, mas eles não. E então são deixados para trás. Aí a nossa prioridade é tentar ajudar aquelas pessoas que estão nessa dificuldade. Bem, o programa está voando, já estourou 1 minuto, né? E vemos aqui o esforço que a gente sabe que a Cruz Vermelha está fazendo, no entanto, há pessoas lá que de alguma forma não sabemos em que campos, de repente em outros campos, mas do desafio realmente sempre de alcançar as pessoas que estão sofrendo e como realmente minorias ou grupos que são vistos como párias ou são discriminados, até como usuários de droga, por exemplo, sofrem, o quanto isso aumenta o sofrimento, que era isso que eu estava querendo dizer. Como é você não poder ficar no seu país? E depois ter somado a isso, você fazer parte de um grupo que de alguma forma consegue piorar essa situação, e sabemos que há pessoas que estão no nosso próprio país nessa situação. De repente elas não podem ficar na sua própria casa, estão na rua, e ainda somado a isso, digamos, é um usuário. Quer dizer, há várias coisas que eu só fiz o paralelo para a gente entender a dor, o sofrimento, né, que é justamente o alvo da ação humanitária. A gente vai ao intervalo e volta falando sobre projetos. Eu acho lindo falar, necessário falar de projetos, porque projetos inspiram. Eles nos ensinam como é que a gente pode ajudar e como é que a gente pode fazer a diferença. A gente volta já já. Hoje nós estamos falando sobre ações humanitárias e de alguma forma, a gente sempre pensa nas catástrofes, nos grandes conflitos, como a gente vê agora em curso no Oriente Médio, inclusive com um hospital no Afeganistão sendo atingido, aí alguns dias, num período agora recente, por mísseis, onde morreram médicos, morreram pacientes, enfim, são coisas que acontecem dentro de um conflito. Mas como foi importante a gente entender aqui pela explicação dos nossos especialistas no assunto, que a ação humanitária é quando nós estendemos a mão a quem está sofrendo. Então a gente não tem que ir para outro país para fazer a ação humanitária, ou não tem que haver um deslizamento no Rio de Janeiro, ou um rio transbordar em São Paulo, ou algum outro lugar, ou em Santa Catarina, né? Como às vezes a gente teve aí durante quase 2, 3 anos seguidas, literalmente tragédias ocorrendo aqui no nosso próprio país, que demandaram essa mobilização humanitária, mas que a gente tem todo o tempo um desafio de estendermos a mão a quem está sofrendo. E como tem gente que está sofrendo bem pertinho de nós. Então, para sermos um agente humanitário, nós podemos começar a agir agora onde nós estamos. Vamos, antes da gente continuar com a entrevista, assistir aqui um vídeo da Caritas. A Caritas do Rio de Janeiro, da Arquidiocesana, atua no atendimento a refugiados desde a década de 70, né, em 3 frentes principais de trabalho, né, o acolhimento, assim que eles chegam, identificar quais são as principais necessidades de moradia, alimentação, questões de saúde mais urgentes, a proteção legal, que é a questão da documentação, garantir que eles estejam protegidos, de acordo com o que diz a lei do refúgio, e o processo de integração, que é um processo mais demorado, né, que aí começa com a aprendizagem do português, né, inserção no mercado de trabalho, no caso das crianças nas escolas públicas, acesso à saúde, as políticas de assistência social, já que a lei garante que eles tenham acesso a todas as políticas. Tem uma psicóloga, na verdade ela não faz parte da equipe fixa, mas a gente tem esse atendimento, e também referencia para as instituições públicas, né? Que a ideia é que a gente faça uma relação com o setor público, já que eles têm direito de acessar as políticas tanto quanto os brasileiros. Entendendo que eles têm um pouco mais de dificuldade por conta do idioma, de não conhecer como funcionam, né, as coisas no Brasil, pela questão cultural. A gente tenta fazer sempre esse contato para facilitar, porque eles tenham realmente igualdade de acesso, né, a essas políticas. Esse ano a gente já recebeu mais de 600 pessoas, 600 solicitantes de refúgio novos, só em 2015. A grande parte deles da República Democrática do Congo, que é a maioria aqui no Rio de Janeiro. Um crescimento grande também de número de sírios, por conta desse conflito que acontece no país atualmente.
E colombianos também são um grande número que a gente tem no Rio de Janeiro. É importante colocar, muitas pessoas se confundem com a questão dos haitianos, né? A gente tem muitos haitianos vivendo no Brasil, mas eles não são refugiados. Inicialmente, quando eles chegavam no Brasil, solicitavam refúgio para ter alguma documentação, mas como a questão de catástrofes naturais não se enquadra na lei do refúgio, o governo brasileiro entendeu a necessidade de ter uma outra forma de garantir a permanência deles no Brasil e aí concede a eles o visto de permanência por razões humanitárias. A gente trabalha com pessoas que vêm muitas vezes com a roupa do corpo, né? Mulheres grávidas com 2, 3 crianças e que chegam aqui sem nada. E aí alugam um quarto com mais 2 ou 3 famílias e vivem naquele espaço com mínimas condições, né? Muitas vezes sem fogão, sem geladeira, até sem colchão. Então a Caritas, na verdade, recebe todo tipo de doação. Nesse momento a gente não está recebendo muito roupas, porque a gente já recebeu muito, a gente ainda não tem muito espaço físico para guardar, mas a gente está fazendo uma lista de pessoas que necessitam de doações específicas, isso vai ser divulgado no Facebook, e aí quem tiver como doar ou quiser apadrinhar alguém, algum refugiado, alguma família, a gente pode estar disponível no Facebook e pode ir conversando para possibilitar essa aproximação. Se você não conseguiu pegar o endereço, entre no www.boasnovas.tv, que é o site da Boas Novas, e vai lá na página da Cabeça para Cima, que a nossa produtora colocou lá o contato dos nossos convidados, que eles forneceram, que eles permitiram, e obviamente os contatos que apareceram nas matérias, inclusive esse, se você quiser fazer doações. Eu percebi algo aí que eu não tinha detectado ainda, porque nós sabemos, ainda mais pelo norte do Brasil, eu vivo no norte, nós temos já uma presença bem significativa, não tanto no Pará, mas mais no Amazonas, no Acre, então nem se fala, de haitianos, e a gente sabe que por consequência do terremoto que lá ocorreu, inclusive que o Mário mencionou no informativo desse programa, e demandou, digamos assim, uma ação humanitária mundial naquele momento, mas passado aquele momento, eles não são vistos como refugiados e sim como imigrantes, então, e são recebidos aqui, obviamente, de uma forma, portanto, um pouco diferente. É isso mesmo? Entendi correto? Sim, em realidade, o refugiado é obrigado a procurar refúgio. Tá, o nome o aquele diz. Tá. O imigrante é a pessoa que está viajando por alguma razão, a maioria procurando emprego por questões econômicas. E o desplazado é aquele que dentro do país se desplaça para outro lugar, tá. Deslocado, exatamente em português. Então, são coisas diferentes, mas a lei internacional protege de uma maneira diferente. Entendi. E seja como for, porque eu pensei que ela fosse falar primordialmente de haitianos, daí no final ela foi explicar realmente. E a gente sabe que geograficamente nós estamos distantes do conflito. Então, aparentemente, mas eu creio que o Brasil deverá. Como é que vocês veem como é que pode ser feito isso? A gente sabe que eventualmente, em termos até de Nações Unidas, os países vão ser chamados digamos assim, a reagir de alguma forma, a abrir. Isso já está começando a acontecer, até porque existe uma grande comunidade sírio-libanesa aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, também aqui no Rio de Janeiro, muito grande mesmo. Em todo o país existem. Quantos hospitais sírios-libaneses existem no Brasil? Na minha cidade tem um. Então, assim, isso fala da presença, né, e já de décadas, ou até centenária, no Brasil. Então, esse vínculo de parentesco trará. Então, cabe a nós fazer o quê? Eu tinha até proposto que falaríamos de projetos, mas eu falei que o programa encontra o caminho dela. A gente fala já de projetos. Como é que fica, então, essa coisa do papel do brasileiro? O que nós podemos fazer numa hora como essa? Mesmo estando distantes ou quando, eventualmente, essas pessoas chegarem por aqui? Bom, há muitas coisas que se podem fazer. Rebeca menciona as pessoas de origem do Meio Oriente. Acho que em Brasil há entre 15 e 20 milhões de descendentes, segunda, terceira geração. Então, eles podem contribuir, seja ajudando através dos organismos internacionais, como a Cruz Vermelha, como o Alto Comissionado dos Refugiados. Há muitos mecanismos. Então, se ele não pode ir, ele pode ajudar quem está indo. Exatamente, que tenham a expertise e que tenham as pessoas que sabem fazer. Porque isto tem que ser um trabalho muito bem feito, muito complexo. Há que aplicar leis
e há que aplicar o direito humanitário. Onde a transparência, efetivamente, o recurso vai chegar ao que se destina. Exatamente. E então, também trabalhar em conjunto com os estados para melhorar essa capacidade, por exemplo. Entendi. André, eu sei que você tem contato também com organizações de igreja, de repente pessoas de igreja, e eu diria até que não são só os sírios que vão querer contribuir, não. Acho que todo brasileiro é uma crise humanitária, né? Eu já deixo claro, a minha visão sempre foi essa, que nós não podemos contar com a ONU, principalmente que um órgão que tem um dos maiores violadores dos direitos humanos, que é a Arábia Saudita, como presidente do Conselho de Direitos Humanos, e que não tem nenhuma preocupação em relação ao Oriente Médio, a gente não pode confiar. Então tem que ser a sociedade civil organizada e organismos internacionais para trabalharem nisso. Um trabalho que eu tenho visto, tem vários trabalhos bonitos que eu tenho visto, está justamente em Israel, o Conselho de Empoderamento Cristão. Quero deixar claro o seguinte, existem várias instituições que trabalham, a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, várias, Caritas aqui no Brasil, mas eu tenho que fixar no momento quem está passando por limpeza religiosa, que são os cristãos e os yazidis e outras minorias. Então, eu queria falar sobre o Conselho de Empoderamento Cristão, que é sediado em Israel, que faz um trabalho junto com a equipe de resgate Sem Fronteiras, também de Israel, e eles estão indo até o norte do Iraque. Israel é vizinho da Síria, então está ali. Então, porque aquela coisa, tem que ser um trabalho em loco. 4 milhões de refugiados estão ali. O problema mais sério não é no Brasil, nem nos países que recebem, tirando a Europa. O problema mais sério é lá, onde eles não têm acesso, no Líbano, na Turquia, na Jordânia, no Iraque, onde estão. Então, esse trabalho que o padre Nadaf está fazendo, que é recente, não tem muito tempo, e é um trabalho muito sério, ele está indo até os cristãos e yazidis e outras minorias, principalmente lá na Jordânia, em campos de refugiados na Jordânia, e também no Iraque. Estão tendo acesso a vários cristãos e yazidis trabalhando lá, levando socorro. E como é um trabalho assim que não é muito visto pela mídia global, até porque onde está... E nem pode ser muito divulgado, senão ele perde. Mas eles têm página Nós na também internet. temos muitos campamentos em todos Mas olha estes só, países. eu sei, Oscar, com tem todos. sim, eu sei que tem. Assim, a Cruz Vermelha, você, a princípio, não precisa nem se preocupar tanto em divulgar, porque todo mundo conhece. Agora, a realidade é que, segundo os acessos de informações que eu tenho, essas minorias estão sendo as que estão mais sofrendo com as perseguições, as ameaças lá. Estão passando fome, literalmente. Então, o que ocorre? A gente também tem que dar um olhar especial para eles. Porque se deixá-los de lado, a ONU não está chegando até eles. E são várias instituições humanitárias, mais de 20 instituições humanitárias já disseram que a ONU não tem condição nenhuma de gerenciar o socorro para aquela região ou para a África e Ásia. Porque ainda tem um problema. Líbia. A Tunísia está tentando se preparar para receber os refugiados da Líbia. E vão mais além. São 60 milhões de deslocados por conflitos e diversas questões no mundo. De refugiados são 20 milhões. A questão é muito grave. Quanto mais tiver organização... É impressionante que a gente pensaria que chegaria ao nosso tempo em que vivemos, e teríamos esse tipo de desafio. Porque a gente imaginaria que com o desenvolvimento da tecnologia, com a riqueza que o mundo tem hoje, com o nível, digamos, que se imaginaria que grupos diplomáticos pudessem desenvolver, tendo até como mediador órgãos como a ONU, enfim, não vamos entrar, eu não vou entrar, você tem o direito de colocar o seu ponto de vista, não vou entrar no mérito como cada um Rebeca, tem. Eu gostaria de falar de tecnologia, se me permite, rapidamente. Eu permito, mas eu vou pedir para você fazer isso no terceiro bloco. Pode ser? A gente volta já já. É um programa sobre ações humanitárias. A gente quer agradecer a cada telespectador, a cada semeador da Boas Novas, que sustenta, que ajuda financeiramente, orando, participando. Deus abençoe a sua vida. E você que já foi e não é mais semeador, entra lá no nosso site, está na hora de voltar. É a hora de desafio. E nós estamos aqui hoje debatendo um tema que diz respeito a todos nós. Porque quando a gente pensa em ação humanitária, logo no início do programa foi esclarecido pelos três. A gente pensa ali em fronteiras, mas na verdade a ação humanitária, ela se carece, se precisa dela onde quer que haja sofrimento.
Então, se o seu próximo, se a pessoa próxima a você está sofrendo, então você tem a oportunidade de fazer alguma coisa, de estender a mão. Tem um depoimento, aliás, antes da gente chamar o depoimento, só dizer também que no nosso site, além dos contatos da Cruz Vermelha e de outras instituições, inclusive dessas instituições que a Andréa mencionou, que alguém possa querer ajudar, tá certo, Andréa? No sentido de alcançar pessoas que estão com dificuldade. Mas vamos lá a mais um depoimento. A Organização das Nações Unidas tem como objetivo, desde a sua criação há 70 anos, em 1945, três objetivos principais. Tentar evitar guerras, ajudar o desenvolvimento econômico e social e promover os direitos humanos. Um dos pilares na prática, no terreno da nossa ação, é o trabalho humanitário, que significa ajudar a população, milhões de pessoas que precisam da ajuda internacional que a ONU leva para sobreviver, para melhorar suas condições de vida, para ter um teto, alimentação, condições mínimas de saúde. Quando nós falamos de assistência humanitária, falamos essencialmente de emergências. Emergências que podem ser provocadas por catástrofes naturais ou também, como infelizmente está acontecendo muito nesses últimos anos, por conflitos. Portanto, por exemplo, na situação mais grave que estamos enfrentando atualmente, na guerra civil na Síria, que não apenas matou mais de 200 mil pessoas, 250 mil pessoas em 5 anos, mas também provocou um êxodo de milhões e milhões de sirianos que se transformaram em refugiados. Nesse caso, por exemplo, na Síria, na nossa ação qual é? Levar alimentação e algum tipo de assistência para as populações que ainda estão na Síria em áreas de guerra, o que é algo extremamente complicado porque depende de concessão de salvo-condutos, permissos de passagens, enfim, de tréguas humanitárias que em geral não são respeitadas, enfim, é uma situação de extrema dificuldade. Trabalhar com os refugiados nos países vizinhos e trabalhar também com os que pedem refúgio, então assistência aos que atravessam o mar e assim por diante. São desafios realmente intermináveis, nos parece, mas eu acho que nós não podemos, digamos, nos sentir intimidados, nos sentir acuados por essas situações. Eu acho que a forma que Cristo até quer que nós tenhamos diante de uma situação como essa, é que cada um faça com o seu próximo o que ele gostaria que o próximo fizesse com ele. Então, nesse sentido, se essas ações ou se esses conflitos, que são os mais visíveis, né, estão chamando mais atenção no momento, nos parecem tão distantes, a gente não sabe nem como chegar até eles, embora que recebemos algumas indicações aqui de como efetivamente até ajudar no conflito na Síria, eu creio que nós temos que sair desse programa com a consciência que a ação comunitária e humanitária, ela é extremamente comunitária, ou seja, na sua comunidade há pessoas que estão sofrendo, ou porque estão deslocadas, ou porque são imigrantes, ou porque são refugiados, ou porque simplesmente estão passando por uma dificuldade, não são nenhuma dessas aí, são brasileiros mesmo, que nasceram naquela cidade, mas que estão sofrendo, estão passando uma dificuldade muito grande. Eu sei que a Cruz Vermelha tem muitos projetos, não sei, eu gostaria que cada um de vocês falasse pelo menos de um projeto do coração que inspire as pessoas que estão nos assistindo e como elas podem fazer algo também no sentido de ação humanitária local. Bom, Rebeca, eu queria mencionar que nós, recentemente, o dia 25, lançamos um aplicativo de primeiros socorros que todo mundo pode pegar no telefone, seja Android ou Apple, na Apple Store ou na Google Play, e pode ver dicas sobre primeiros socorros, que podem fazer, é gratuito e... Como é o nome? É Cruz Vermelha ou... Socorrista Cruz Vermelha. A Socorrista então, Cruz Vermelha é o nome do vocês aplicativo. podem baixar, levam segundos e ali há muitas dicas. E além disso, depois podem ir a fazer os cursos na Cruz Vermelha,
de 4 horas, de 8 horas, de 16 horas fiz. e aprender. Agora, é interessante porque no Brasil só 95.000 pessoas receberam cursos de primeiros socorros. A Cruz Vermelha ministrou para 15.000. Agora, na Alemanha, que tem 1/3 da população do Brasil, cada ano 1,5 milhão de pessoas fazem cursos de primeiros socorros para ajudar-se eles, as suas famílias, os seus amigos, nas empresas, na comunidade. É uma questão de cultura, isso que eu falei. Lembra que no início do programa eu comentei sobre isso? Eu acho o brasileiro muito solidário, mas nós não temos uma cultura de voluntariado, uma cultura de humanitariado. Não porque sejamos, mas é porque, de alguma forma, mas eu creio que nós estamos aqui, água mole e pedra dura, justamente tentando trazer essa consciência daquilo que está disponível, daquilo que a gente pode fazer para ter mais condição de ajudar um próximo. Uma das coisas, por exemplo, é fazer um curso aqui. E baixar o aplicativo. E uma última coisa, Rebeca, muito importante. Cada ano no Brasil morrem aproximadamente 50.000 pessoas em acidentes de trânsito. Mais de 500 mil ficam afetados. E o impacto na economia do país é entre 1 ou 2% do produto interno bruto. O impacto familiar, nos amigos e tudo. Há que reduzir isso. Há que trabalhar para usar o cinto de segurança, que usar o capacete. A maioria das pessoas que sofrem isto são motociclistas, pessoas na bicicleta, pedestres. E agora pessoas que estão no banco de trás do carro, que não colocam o cinto de segurança. Exatamente, entre 15 e 29 anos. Ou seja, a maior riqueza do Brasil, que são os seus jovens, estamos sem cuidar isso. Portanto, eu quero fazer um chamado. A humanidade também é a nossa família, a nossa comunidade. E a Cruz Vermelha os convida a fazer os cursos, a cuidar de vocês e a ser voluntários. Beca, eu estou gostando demais desse debate porque eu estou aprendendo pra caramba. Na perspectiva da igreja, eu vejo que as pessoas tratam muito da necessidade física, da necessidade emocional, mas às vezes as pessoas têm pouco cuidado com a necessidade espiritual. Eu nunca vou dizer que a gente não tem que ajudar no sofrimento alheio, nunca, nunca. A nossa igreja apoiou muito o Haiti, nós enviamos 10 toneladas de alimentos para o Haiti, só a nossa igreja. A gente cuidou de 2 orfanatos que as crianças comiam dia sim, dia não, e a gente adotou esses 2 orfanatos, a gente construiu uma igreja no Haiti, com recursos da nossa igreja. Em Friburgo também a gente tinha um caminhão que foi doado para enviar alimentos. A gente, naquela situação de Friburgo, todos os dias o caminhão saía lotado de alimentos, a gente comprou fogão, geladeira, mas eu creio que a gente tem que entender o ser humano por completo. E eu vejo muitas instituições cuidando da necessidade física, e algumas das emocionais, cuidando da emocional, poucas, e praticamente nenhuma cuidando da necessidade espiritual. Então, o que a gente quis fazer no Haiti é cuidar deles como um todo. Como um todo, o ser humano como um todo. Então eu gosto dessas ações. Eu acho que para o Brasil a gente tem que olhar as necessidades do país, vendo também a necessidade do ser humano. Quando você falou, por exemplo, da questão de drogas ou da questão de acidentes, a gente vê que a maioria dos acidentes tem a ver com o quê? Com o uso de algum tipo de droga legalizada ou ilegal. Ou não. O álcool Ou seja, o ser humano, o brasileiro ou qualquer outra pessoa, mas brasileiro em especial, ele se permite muitas coisas. Então você vê que ele não é obediente nem à própria legislação, nem respeita a própria vida ou vida alheia, e nem tem nenhuma preocupação com o que isso vai gerar para o futuro espiritual dele. Olha só um minutinho, deixa ele só concluir. Ser voluntário é uma das possibilidades. Então, eu creio o seguinte, eu creio que nós como igreja podemos fazer o seguinte: nós podemos ajudar a Cruz Vermelha, nós podemos ajudar outras organizações humanitárias, seja ONG ou não, mas a gente tem que dizer que se o ser humano não tiver alteração no seu ser, ele vai voltar à mesma situação. A situação de guerra, de guerrilha, são por causa de pessoas que se contrapõem e não conseguem entrar no consenso. Partem para a guerra. Não conseguem se perdoar, não conseguem se reconciliar. Na nossa igreja, por exemplo, todo mês a gente envia toneladas de alimento para instituições
que são orfanatos, são instituições que cuidam de pessoas com problemas de drogas. A gente cuida dessas necessidades, mas a gente vai lá para dizer também há esperança. Você pode mudar de vida. Eu vejo muitas pessoas falando sobre drogas. Você não leva só o peixe, então, você não. também ajuda a ensinar a pescar. Eu vejo um montão de gente falando sobre droga, mas eu não vejo muita gente dizendo que daqueles que são recuperados, a maioria deles, 70% a 80% deles, tem envolvimento com alguma igreja. Eles tomaram uma decisão... Até como forma de se libertar e ficar liberto. E continuar liberto. Manter gente, as necessidades que levaram a pessoa para aquela situação, elas vão continuar existindo. Mas a perspectiva dela em relação à situação é que muda a vida dela. Então eu creio que nós podemos mudar o ser humano e a sociedade, mas eu creio que a melhor mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro. Minha linda. Sim, eu vejo como vergonhosa a atuação das instituições missionárias das igrejas em relação ao auxílio humanitário. É vergonhoso. Eu, quando pesquisei instituições para poder divulgar com as palestras da minha organização, eu só vi instituições católicas. Caritas, além das seculares, que eu não preciso nem falar em Cruz Vermelha, que é mais do que renomada. Então, o que acontece? E isso vai contra a própria palavra de Deus, porque entenda bem, quando Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 13 em diante, quando Jesus está num local deserto e prega e leva também a cura, eles chegam no momento que os discípulos que não aprenderam nada com ele chegaram e falaram, olha só, o pessoal está com fome, despede a multidão para eles poderem comprar alimentos. Só que Jesus já sabia que naquela localidade não iam ter alimentos suficientes para aquela multidão de mais de 5.000 pessoas. E o que ele falou? Vocês é que devem dar o que comer. Então isso mostra que obra missionária não é só levar a palavra, não é só se preocupar com a questão espiritual. Obra missionária é fazer isso, que o ramo secular está fazendo, nós deixamos de lado. É muito vergonhoso você procurar no Brasil e não encontrar igrejas e instituições que se especializem em levar socorro para essas pessoas. E quando eu digo socorro, não é só para os nossos irmãos, socorro para os próprios muçulmanos. Querida bem, o que vai ganhar o mundo muçulmano para Cristo hoje, eu sou uma pessoa que estuda a área de relações internacionais do Oriente Médio. O que vai levar é o nosso testemunho, é nós demonstrarmos amor, compaixão por eles. Então não adianta eu falar, olha, Jesus é a solução. Deixa eu só terminar. Jesus é a solução quando você não utiliza a palavra só pela metade. Você tem que ver que em todos, se você for ver os evangelhos, quando os próprios cristãos estavam sofrendo dificuldade para se manter, o apóstolo Paulo mandou levantar ofertas. A oferta foi para socorrer os pobres, aqueles que estavam necessitados. E hoje a gente está vendo uma crise gigantesca e não está havendo mobilização por parte de grandes lideranças da igreja hoje para tentar, pelo menos sentar, o que nós podemos fazer por essas vidas. Está aí colocado um desafio. É um desafio. Mas isso foi negociado, por exemplo, isso foi falado no Tratado de Lausanne. Querida, eu estou falando hoje, o que você conhece, quais as igrejas que estão fazendo um trabalho sério em socorro em relação às questões de conflito? E a questão do genocídio, isso não é nem debatido na igreja. Eu acho que a gente está aprendendo sobre isso. Olha só, eu já conversei com instituições missionárias, que eu não vou entrar aqui só por questão de ética, e não tiveram interesse em fazer trabalho para conscientizar a igreja para poder abençoar esse povo. Bem, a porta está aberta aqui, você está conscientizando. Vamos fazer o seguinte, Leandro, porque realmente nosso tempo, ele passa. E, de alguma forma, eu acho que vocês estão falando, um está falando de uma metade do copo, outro está falando da outra metade do copo. Estão falando só pelo lado diferente, a mesma coisa. Um está dizendo, nós precisamos levar o pão, mas precisamos também levar Cristo. E você está dizendo, para poder levar Cristo em muitos lugares, eu tenho que primeiro levar o pão. É a parábola do bom samaritano que Cristo nos ensinou. Que às vezes a gente passa por perto de quem está sofrendo, mas eu também estou ajudando a estourar o tempo, então vamos ao intervalo e a gente volta já já, cada um de nós concluindo.
Cabeça para Cima vai terminando um grande programa, com, né, ideias aqui, mas a gente tem que ter às vezes um pouco até de conflito de ideias que nos levam a refletir e ver como nós estamos nos posicionando e, sobretudo, o que nós estamos fazendo. Quero agradecer imensamente ao senhor Oscar Zualugar, que é o presidente da Cruz Vermelha Brasileira, do Crescente Vermelho, enfim, é muito bom tê-lo aqui, muito obrigada pela sua participação. Eu estou muito contente de poder falar de uma organização que tem 150 anos, que tem os princípios, que é muito conhecida, mas que em Brasil também a Cruz Vermelha tem 107 anos, tem muitos voluntários, tem muita atividade. Recentemente estamos também, por exemplo, em Rio Grande do Sul, ajudando em Cachoeirinha, 500 famílias que foram afetadas pelas enchentes, por exemplo. Exatamente. Também fizemos um trabalho com 200 voluntários em 21 comunidades de 4 estados, trabalhando com as comunidades mais pobres para ajudar a melhorar, a empoderar eles. Uma das coisas que a Cruz Vermelha quer fazer é que as pessoas tenham a capacidade para evitar o paternalismo ou a dependência. A Cruz Vermelha tenta criar essa boa capacidade. Para nós é muito difícil às vezes porque nós não podemos entrar em discussões nem políticas, nem religiosas, nem de qualquer tipo. Para nós a nossa única discussão é as pessoas que sofrem de alguma maneira. E também, como disse o Leandro, nós nos preocupamos provavelmente com os jovens de alimentar também o coração, a alma, para que usem as suas capacidades, as suas boas intenções para ser melhor, para não cuidar de si mesmos, né? para cuidar de si mesmos. Acho que isso também é uma tarefa importante e a Cruz Vermelha contribui com isso. Tá certo, muito obrigada pela sua presença, Muito parabéns, obrigado. prossigam aí na caminhada. Leandro Duarte Barros, pastor, obrigada pela presença. Foi ótimo estar com vocês, aprendi demais com vocês. Eu acho que eu, como igreja, também estou me conscientizando. Foi muito pertinente a sua A gente está crescendo. Eu acho que a igreja precisa entender, trabalhar nos seus alvos principais. A gente quer realmente que as pessoas conheçam Jesus, mas nós temos que levar outras coisas que apoiam a necessidade da pessoa. A gente crê no ser por inteiro. Então nós temos que ajudá-lo por inteiro. Só simplesmente você compartilhar de Jesus e ver uma necessidade, dá um tapinha nas costas, Deus te abençoe, vai com Deus, não adianta de nada. Então nós como igreja, eu quero tomar até minha iniciativa, peço perdão a você, porque como igreja nós não estamos fazendo o nosso trabalho, é verdade, mas nós estamos crescendo e aprendendo. Não sei quanto tempo vai demorar, mas eu prometo a você que nós como igreja vamos fazer o que é certo, cuidar de cada necessidade da pessoa e levar ela a uma mudança interna e externa. Eu creio que quando a gente conseguir levar as pessoas a tomar uma decisão por Cristo, nós teremos um Brasil melhor, nós teremos um mundo melhor. Sem dúvida. Andréia, muito obrigada novamente Vou deixar claro uma questão aqui. O trabalho da igreja é lindo em várias vertentes, tá? Sim. O trabalho no Haiti e outros mais que vocês fizeram. A igreja tem um trabalho lindo. Eu estou falando em relação aos conflitos lá naquela região, especificamente. E o que eu queria deixar aqui como mensagem final é para aqueles cristãos que estão assistindo o programa, e mesmo aqueles que não são cristãos, para eles chegarem até as suas autoridades superiores, ou pastores, ou lideranças políticas, e se articularem para a gente tentar mudar essa situação. E a melhor forma, o melhor ato de amor é a gente estender a mão, e eles estão precisando desse estender de mãos. Eu tenho certeza que muitos muçulmanos vão se converter, porque eu sou cristão, sou missionário, eu tenho que deixar isso claro, quando perceberem na igreja que eles não estão distantes, eles estão aqui no nosso coração e a gente vai provar isso com nossas ações humanitárias. E que estenderemos a mão, não deixaremos de estender a mão porque são muçulmanos ou porque são qualquer outro, hindus, enfim, qualquer outra. Nós os amamos. Nós precisamos estender a mão a quem precisa. É verdade. É tão simples. Faça alguma coisa. Leve, compartilhe aquilo que você tem. O Missão Contra a Fome é o compartilhamento do alimento que cada pessoa tem com as pessoas da sua comunidade que estão passando fome. E a gente vai terminando recebendo também uma mensagem para o nosso coração no programa através da canção do William Nascimento.
mesmo assim te pegam pelo braço e apontam teus pecados, ao invés de te ajudarem, na oração perguntam a Deus qual é a hora que Ele vai te acusar. Os acusadores estão preparados, perdendo seu tempo que é tão sagrado, em frente a Jesus, falando dos teus pecados. Mas eles preferem ter uma surpresa, Jesus tão tranquilo escrevendo na areia, tão manso e tão sábio, com a resposta já escrita lá. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Enquanto vocês julgam, estou abraçando ela. Na areia escrevi uma nova história pra você. E se o mundo já te condenou, eu estou aqui pra perdoar você. Se o mundo se condena pelo que passou, eles se esqueceram que eu sou o escritor. A tua história não vai terminar assim. Isso é só uma vírgula, pode seguir. Não deixa agora o teu semblante se entristecer. Acredite, eu não vejo como o homem vê. Faço da areia páginas pra escrever uma nova história hoje pra você. Quem pensava ser esse teu fim, está com dedos pra te apontar. Foi embora sem ter pedras pra lançar. Por isso o mestre dos mestres, Senhor, a faixa da lei Ele atravessou. E os teus pecados Jesus perdoou. Os acusadores estão preparados, perdendo seu tempo que é consagrado, em frente a Jesus, falando dos teus pecados. Mas eles preferem ter uma surpresa, Jesus tão tranquilo escrevendo na areia, tão manso e tão sábio, com a resposta já escrita lá. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Enquanto vocês julgam, estou abraçando ela. Na areia escrevi uma nova história pra você.